É verdade, já estamos na última hora. Olha, eu não caracterizo, porque o dia de amanhã nós não sabemos. Não podemos caracterizar e dizer, Jesus não voltou. A última hora não vai se dar tão cedo, mas a última hora é para nós. Nós estamos na última hora, eu e você individual. Pode ser que amanhã não estejamos mais aqui. Se tornou a última hora. Então o que a palavra nos ensina? A pensar no dia de amanhã, a protelar para o dia de amanhã em relação à obra de Deus, contribuir no dia de amanhã. Esse amanhã talvez não chegará. Se não chegou até hoje, com certeza não vai chegar, porque você nunca tomou uma atitude séria. Você nunca se comprometeu talvez com o reino de Deus e com toda a sua extensão, abrangendo em todas as áreas de nosso viver para nos tornar pleno. Irmãos, tem pessoas que não tomam atitude, estão esperando um grande avivamento a vir para ele se despertar. Enquanto isso, ele vai aproveitar a vida. Enquanto isso, ele vai desfrutar a vida, vai se desligar, do evangelho, vai se desprover de oração, vai se desprover do temor, vai se desprover, pensando que a vida está na mão dele, Não, queridos, não, senhores. Quantas pessoas que partiram até de uma forma tão simples, de uma forma tão esquisita, não condizente. Às vezes uma bactériazinha, às vezes um mosquitozinho, um mosquitozinho que dá uma picadinha ali no nosso corpo, na nossa pele ali, de repente, aquilo ali é um motivo de nos levar para a eternidade. É incrível, Uma vez o pastor Zino viu, nos arredores da sua casa, homens de branco, com aquelas máscaras e tal, mas olha, um grande número de pessoas. Era o mosquitinho que estava incomodando o ser humano. Aí ele disse, veja só, irmãos, um mosquitinho, como ele mexe com o exército de pessoas, para ver como ele é perigoso, mas um serzinho tão insignificante, tão pequenino, tão magrito, que às vezes a gente olha assim, só vê, ele no ar assim, só vê aquele vultinho assim, aquela, sabe que é um corpinho, mas tão minúsculo, que às vezes até ignora, mas aquele serzinho tão pequeno pode levar-nos à eternidade, pode arrebatar a nossa vida desta vida. Que coisa, hein? Uma bactéria que não se vê, um verme, algo assim que às vezes não se vê e se ignora muitas vezes. E pode ser um motivo de nós irmos para ver como nós, seres humanos, olhando humanamente, nós somos tão insignificantes nessa vida. Nós só temos valor mesmo quando os valores de Deus entram dentro de nós e começam a manifestar os seus valores. Não é eterno nessa vida, mas enquanto vivermos, os valores de Deus a brilhar e a mostrar e atrair, não mosquitinho, não isso, não aquilo, porque aquele que vive pautado pela presença de Deus, ele tem a prudência, a sensatez, o cuidado, Então, isso tudo vai transmitir para o mundo de então, que às vezes não é um mosquitão no nosso caminho, o ser humano, mas o que ele tem, o veneno que ele tem do pecado, do mal, muitas vezes influencia a nós, e muitas vezes invisivelmente esse veneno entra dentro de nós também. São os mosquitinhos que nós ignoramos, porque não vemos maldade, não vemos, e ignoramos a aparência pelo qual vem a tentação, vem o mal, vem a influência, e nós ignoramos, e por ignorar, e como diz a Bíblia, nós não vigiarmos, nós não cuidarmos, nós entramos por um caminho tão terrível, tão triste, tão destruidor, tão decadente,
né? Porque ignoramos os valores que imunizam um ser humano, né? Nós ignoramos a sensibilidade do evangelho. Às vezes nós nem notamos que o mosquitinho lá, só notamos quando ele ferra, mas a presença dele muitas vezes é ignorado, ou quando ele dá aquele aviso, né? Quando é aquele roncador lá, aí nós, né? Até quando estamos dormindo, assim que vem aquele mosquitinho, né? Esse não é tão, mas pode estar ali, né? Nós batemos nele e pronto, acha que enquanto ele não morrer, ele está ali na área, né, Charles? Ele está ali na área. E ele vai incomodar uma noite toda. Pensa que por você bater nele, ele vai embora e acabou? Não, senhores. Ele vai deixar nós ferrar, vai vir e vai investir de novo. Só não investirá se ele morrer. E assim também nós. Se não morrer aquela paixão, aquele mal, aquela tentação, aquela atração, né, aquela inclinação, aquela tendência, nós vamos sempre conviver, porque o mundo de então, a influência de então, os prazeres de então, né, o próprio mundo espiritual da maldade, sabe que nós não somos livres daquele mal. E ele vai nos incomodar uma vida toda. Vai nos incomodar e quer nos arrebatar e nos levar para uma eternidade não somente com aquela dificuldade que temos, mas vai avolumando. Porque se nós não temos capacidade de crer no Evangelho para se libertar, né, nós não estamos inseridos nele. Nós não estamos libertos. Então, nós somos suscetíveis, nós atraímos o mal por não querermos conciliar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro poder da palavra, a verdadeira verdade, porque a Bíblia é bem clara, a verdade vos libertará. Se não liberta, o mal e a falha não está na palavra, mas está em nós. Você está entendendo? É muito fácil dizer, tô na igreja, tô na religião. Não, não é isso aí, não. É um processo pessoal, interior, na vida de um homem perfeita, né? A obra perfeita na vida de um homem e de uma mulher que vai libertando, vai começando lá pelo entendimento, lá pelo interior, e convence o interior. A Bíblia diz que o Espírito convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele tem essa ciência. Não a justiça e o juízo para ele ter medo, não, mas para ele se amoldar à vontade do Senhor e escapar de um eminente castigo, justiça a sofrer de Deus, a ira de Deus futura, porque se ele não aceita o que é certo para se imunizar, ele não aceita o que é verdadeiro para se imunizar, ele tem a oportunidade e não faz, então ele já está entrando em juízo. Ele está conhecendo e vai provar o Deus do juízo e da justiça. O Deus de amor é no tempo da graça. Para quê? Para ele ter o conhecimento do juízo também e da justiça de Deus, para que ele não venha a ser insensível quanto, né, as picadas, por assim dizer, que esse mundo dá em nós. O sanguessuga que é o mundo na nossa vida, ele vem sugar tudo da nossa vida. Para isso o diabo age aí fora, para isso o mal está aí, para isso, né, o sistema trabalha. Nós estamos num sistema, nós vemos aí o nosso Brasil mergulhado num sistema terrível, bom, condizente com a palavra, condizente com o reino de Deus? Não, senhores. Não, senhores. E por que é que nós não acreditamos nisso? Porque as nossas atitudes provam que muitas vezes nós não acreditamos. Isso é sinal que o veneno do mundo está agindo dentro de nós. O veneno do sistema está agindo dentro de nós. E nós estamos insensíveis às picadas, né, desse sistema, o toque desse sistema, a influência desse sistema. Nós não estamos sentindo.
Nós não estamos nem ouvindo, né? Quando um bichinho desse, como pernilongo ou, né, o bichinho da dengue aí, o mosquito da dengue, né, ele mostra a sua realidade. Só que, claro, as sutilezas e a maneira dele vir, né, e a insistência também, isso não vai parar. No mundo tereis aflição, disse Jesus. Paulo disse que nós fomos arregimentados para uma batalha, e essa batalha não termina. Nós só vai terminar, como Paulo disse, combati o meu bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé, tudo intacto. Quando Paulo chegou para o final, quando a morte já veio, quando ele ia partir, quando ele viu a coroa, quando tudo estava pronto para terminar a carreira, começou e terminou, ele não terminou de qualquer maneira. Ele terminou da mesma forma. A sensibilidade que ele tinha, ele terminou os seus dias. O mesmo Deus que se revelou para ele no começo, da oportunidade dele, né? Ou você aceita ou não aceita. É a tua oportunidade. Deus marcou um encontro com ele como marcou conosco. E todo aquele processo que Paulo passou, nós passamos. Ou talvez alguém ainda não passou, né? Está apenas inserido numa religião. Para que essa revelação? Para nós irmos até o final da mesma forma que nós começamos. Uma corrida que um maratonista, ele corre, como Paulo fala lá no capítulo 9 de Coríntios, o atleta caminhando no estado, correndo no estádio, todos estão no intuito de largar, que tem que haver a largada, mas o intuito dele é chegar, é vencer a corrida, né? Ganhar o prêmio para o atleta comum. Mas o atleta espiritual que Paulo fala da nossa corrida, que não é carnal, não é literal, não é numa maratona de homens que correm para um prêmio que passageiro, né? O nosso prêmio, ele é eterno. É eterno, nós não estamos lutando e maratonando uma maratona, né, carnal, literal aqui do homem, o esporte, para conquistar um prêmio, conquistar dinheiro, não. Nós estamos correndo a carreira que o Senhor propôs, como disse os Hebreus, escritura aos Hebreus, capítulo 12, a maneira que a carreira que o Senhor propôs. É o que o Evangelho propõe. É o que a palavra propõe, é o que Deus propõe, é o que Jesus, que morreu por nós, propõe agora, o único escape para a nossa vida, não tem outro. Ele mesmo diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ou ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o mediador entre os homens e Deus. Sem ele nós não podemos fazer nada. Então você não tem que servir a uma denominação, você não tem que servir o homem, você não tem que servir o sistema, você não pode deixar o sistema entrar nas tuas veias, entrar no teu corpo, entrar nos teus sentimentos, entrar no teu pensamento, não pode, você tem que ser livre. Livre! Você está entendendo? Porque se entrar, vai ser uma batalha. Não aquela batalha que lutamos pela causa de Jesus, mas vamos lutar pelo mal que entra dentro de nós. Nós vamos agora lutar e não é prova, e o Senhor diz, te vira, porque o Evangelho eu enviei. Você teve a experiência do novo nascimento, você levava uma vida livre, você era uma mulher livre no pensamento, livre no sentimento, livre no entendimento, ninguém te influenciava, você era cheia do Espírito, guiada pelo Espírito, tinha o temor de Deus, você tinha a sensibilidade para afugentar os mosquitinhos, aqueles que vinham e quando às vezes até pousavam em você, né? Não permitia que ele ferrasse você. Você tinha um repelente, não um repelente literal como usamos, né, para estar aí na área dos mosquitos, para que ele não pegue nós, mas um repelente espiritual que eu traduzo como temor. Quando o mal vem, ele é captado pelo temor de Deus.
pelo respeito às coisas de Deus que estão dentro de nós. Por aquilo que Jesus falou, as minhas palavras estiverem em vós, as atitudes serão concernentes, serão aprovadas e serão respaldadas por Deus, e o mal fugirá de vós. Por isso que a Bíblia diz: resistir ao mal, resistir ao diabo, resistir ao sistema, resistir aos seres humanos que estão fora do propósito, resistir ao mundo espiritual, e a coisa, vai desaguar para o propósito de Deus. Nós vamos ver que as vitórias serão constantes. Aleluia, que seremos, como diz a Bíblia, muito mais que vencedores. Aleluia. E o dia de amanhã, ele é alcançado por um dia maravilhoso que vivemos hoje. Um dia para Deus. Se nós não chegarmos no dia de amanhã com o êxito que nós queremos humanamente, mas obteremos o êxito que tanto a nossa alma lutou, de que tanto o nosso espírito desejou e vivificou isso dentro de nós seres humanos. Essa certeza, essa esperança de vida eterna. É como alguém, se creres, verás a glória de Deus. Mas para nós, para o salvo, se ele não vê a glória aqui, ele vai ver no futuro. O nosso objetivo é ver a glória. Se a pessoa não é curado, como Jesus falou para Marta e Maria, olha, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se Lázaro tivesse partido, ele viu a glória de Deus, a mesma coisa. O principal ali era o Lázaro. Agora Deus não tem que, no propósito, nós temos que entender que quando Deus tira alguém de nós, do nosso convívio, o propósito para nós é para todos. Nós vamos sair daqui. Então, quando a pessoa, algum ente querido parte, ele recebe o conforto da glória de Deus. Ele recebe o conforto de Deus, num plano de Deus, que Deus deu e Deus tirou. O que Jó entendeu também. Deus deu, Deus tirou. Deus deu os filhos, Deus tirou. Deus deu a matéria, Deus tirou. Deus deu a saúde e agora estava permitindo que ela saísse do corpo dele. Ele não servia a Deus por aquilo que Deus dava para ele e abençoava ele. Não. A bênção maior era espiritual, porque ele estava garantido para a vida eterna. Aonde até a recomendação de Deus para com Satanás, que tentou, que tocou, disse, olha, o interior ali, não mexe, não toca nada, não aflige ele, não oprime ele, não faça isso. Isso aí é eu que trato diretamente com o interior dele, qualquer ser humano. Por isso que a Bíblia diz que alguém é tentado, não diga, Deus permitiu que eu fosse tentado, Deus permitiu que eu caísse, Deus permitiu que eu fracassasse. Não. Cada um, ele é tentado, ele é fracassado, ele é derrotado pela sua própria concupiscência, porque perdeu a insensibilidade, porque não se defendeu por aquilo que Deus entregou para nós. Ele foi tentado por aquilo que ele próprio procurou. Jesus disse, olhai. E o que Jesus disse? Vigiai. E depois orai. Então, pessoas que não vigiam, que olham e não vigiam, e não entram no segundo estágio, que é a vigilância. E muito menos, às vezes, entram na oração, não conseguem chegar lá. Mas a culpa é de Deus? Não, Deus dá alternativas fortes, maravilhosas, para nós nos valer. Por isso que é importante hoje nós nos empenharmos no reino de Deus, na sua palavra, porque a palavra vai trazer luz para dentro de nós. Ela vai nos fazer lembrar, ela vai dar força na hora, porque ela tem poder. Agora, se nós não lermos a Bíblia, se nós não conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Deus, como disse o escritor do profeta menor, um deles, nunca gravei esse, Quem era? Não sei se era Zacarias ou era, mas interessante que ele dizia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem gente que para. Até parece que a experiência do novo nascimento foi tão banal, porque ele mistura com a religião, e é verdade.
Ele vai se inserindo tanto na religião, tanto na denominação dele, que com o passar do tempo ele relaxa. É como aquela mulher. A mulher perdeu a dracma, perdeu, não sentiu falta. Mas chegou um tempo, né, no dilema da vida dela, que ela se lembrou e sentiu falta. E ela nem se apercebeu, ela só viu a sujeira que tapava a dracma e da qual a dracma estava lá enterrada, né, na sujeira e oculta aos seus olhos. Ela não enxergou, né, porque ela se distraiu com outras coisas. A atenção dela voltou-se para outras coisas. E nós às vezes estamos com a nossa atenção tão dentro de uma religião. É tão bom, entre aspas, né? A comunhão com os irmãos, o que acontece dentro da igreja, aquela comunhão que pode até ser importante. Mas o nosso alvo é ter ao nosso alcance a dracma, a salvação, a realidade de Deus, a revelação de Deus, o temor de Deus. Amém? O Espírito de Deus, a vontade do Senhor para com a nossa vida. Nós vermos Deus trabalhando de uma forma espiritual, não de uma forma muito coincidente, né? Que às vezes é... E olha, e se nós não cuidarmos, tem o outro lado. O lado do mal, que muitas vezes até se entremete, se nós não repelirmos ele, nós não afastarmos, ele se entremete e tenta parecer igual a Deus e nos engana. Paulo ficou com temor lá para a igreja de Coríntios, dizendo, 2 Coríntios, olha, eu temo que assim como o diabo enganou Adão e Eva, vos engane. E Adão e Eva, irmãos, eram perfeitos, sem pecado. Não tinha nenhuma raiz com o mal, nenhuma raiz com o pecado, não tinha. Eles eram perfeitos, perfeitos. Agora nós, a minha mãe me gerou há tantos anos atrás na lei do pecado. Não conhecia Deus e todo ser humano que nasce sobre a lei do pecado. O único imunizador é Jesus. O único que diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único que pode nos dar a vitória pelo poder do seu nome e pelo poder da sua palavra é Jesus. Nós não temos que servir a ninguém. Nós não temos que se basear em ninguém, em nenhuma religião. Nós temos que ser livre. Livre na nossa mente, livre no nosso sentimento, livre no nosso temor a Deus em primeiro lugar, né? E depois, claro, considerar a vida que levamos aqui, mas em primeiro lugar, exaltar o reino de Deus para que nós venhamos não a sermos enganados, como disse Paulo. Assim como enganou Adão e Eva, temo que o diabo vos engane. E é sutil, não vem com grande alarido, não vem dizendo, olha, eu sou o diabo, é eu que estou operando aqui, é eu que estou te peitando aqui. Não existe isso para o ser humano, existiu só para o Filho de Deus que foi tentado. O diabo não precisa confrontar ninguém, sair brigando com ninguém. O próprio ser humano que acredita no que ele contaminou, no que eliminou, né, aqui na terra. Como disse Jesus, o mundo jaz no maligno. Basta somente para acabar com a tua fé uma picadinha só. Um mosquitinho só. Basta um mosquitinho para te levar a uma morte espiritual e às vezes até uma morte física. Não precisa muito trabalho, ele conhece. O diabo é sagaz, astuto, ele conhece a estrutura do ser humano. Ele conversou com o ser humano lá no Jardim do Éden. Ele deu uma caudalada lá nos desejos do ser humano. Não era dele, não. Foi o ser humano que desejou se aproximar daquilo que era proibido, tendo tudo o que fazer, desfrutar, provar. Foi provar aquilo que Deus ordenou, como nós muitas vezes, a palavra ordena, a palavra fala, e nós insistimos em se basear que estamos numa igreja, se basear que estamos no período da graça, se basear que tudo está bem. Escute, cuidado, né? Cuidado, se basear que, né, Deus está abençoando o material, que as coisas estão correndo bem e tal e tal. Os sintomas não é de fora,
os sintomas é de dentro. Se o nosso coração bate com a realidade de Deus, você não tem que se comparar a ninguém. A religião, a igreja, porque eu estou na igreja, porque eu tenho o cartão de membro, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu trabalho no departamento, eu faço parte, eu canto, eu prego. Nada disso, queridos, nada. A salvação, ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais fina, muito mais sensível. Por isso que o escritor aos Hebreus, diretamente para nós, manda nós atentarmos com mais diligência para uma tão grande salvação, uma oportunidade única que não vai haver outra. Não vai haver outra. É agora o tempo da graça, ele morreu por nós. Pastor, mas os que passaram, ele também morreu pelos que passaram. Ele pregou os espíritos em prisão. E o do futuro? O futuro não importa para nós. O dia de amanhã não importa. É o dia de hoje. Hoje é o dia do nosso arrebatamento. Hoje pode ser o dia da nossa morte. Hoje pode ser a vinda do Senhor Jesus, que muitos já não creem, porque há 30, 40, 50 anos já se falava, na época de Paulo já se falava, mas nós estamos vendo acontecer coisas que nunca aconteceu em nenhum período da existência do ser humano como agora. Nem Sodoma e Gomorra, que foi um antro, foi um momento, nem nos tempos de Noé, nem se compara como agora, da qual a Bíblia diz que, olha, haverá menos rigor para esses que fizeram o que fizeram no passado do que para essa geração agora, o que está praticando. E vai ficar pior. A coisa vai ficar pior. Não pense que você vai ter um futuro brilhante aqui na terra, não. Deus não projetou nós, para vivermos aqui permanentemente no que chama terra, porque do pó nós viemos. E ele projetou para o homem ser eterno. E o homem pecou, mas o homem ele tem aquele instinto de lutar contra a morte. Por quê? Porque ele vai para a eternidade. Só que ele vai para a eternidade, ele não comeu da árvore da vida. Ele não entrou pelo projeto original de Deus. Ele praticou o mal. Ele preferiu o mal, então foi isentado para o ser humano. E ele só tem a tendência de lutar contra a morte, porque ele quer viver, a alma sente a eternidade, mas ele mistura com as coisas da terra, então ele quer viver para os prazeres dessa vida. Não é com medo isolado, ou com propósito. Ele tem medo de partir para a eternidade, mas ele quer viver porque ele alega, não, eu tenho isso, tenho aquilo. Já pensou aquele rico lá querer ir embora, sendo que os celeiros dele já estavam abarrotados, e ele disse, farei ovos celeiros, e encherei, e estocarei, direi, alma, bebe, folga, regala-te, porque tens em abundância, e a voz soou louco. Tu és um louco. O ser humano não foi projetado depois que pecou mais para viver eternamente aqui. Ele não tem como. O mal chegou, a morte veio. Então Jesus, na sua misericórdia, o que ele faz? Ele se apresenta como a arca, a propiciação para uma vida eterna com ele, da qual o homem, ele foi projetado para viver eternamente, mas foi ausentado de comer da árvore da vida, aleluia, para ser um ser eterno nesta vida, neste planeta. Mas o ser humano quer aqui, ele quer viver aqui, ele pensa no futuro aqui. Que futuro? Vem a velhice, vem a morte, vem as enfermidades. É isso que muitas vezes nós estamos na loucura. Nós brigamos, nós lutamos, nós gladiamos. Muitas pessoas ficam de mal, muitas pessoas até entregam pessoas a tribunais e luta por isso, e ele vai ter que abrir mão. Não vai. De uma forma ou de outra ele não vai. Pior, vai enfrentar uma eternidade com crimes, com delitos, com faltas. Como é que vai enfrentar? Sendo que Deus dá o entendimento para nós escaparmos de todas essas contingências negativas,
para nós escaparmos, não olharmos para trás. Como disse Paulo, que para trás ficou, eu avanço para o que está diante de mim. E o que é que está diante de nós? A proposta do Senhor para correr a carreira. Aleluia! E como permanecer correndo nessa carreira? É nós olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olhar para o homem, não tomar exemplo dos infiéis, não olhar para o sistema, não olhar para a religião, irmãos. É olhar para Jesus. Ele foi o autor, o milagre que ele realizou na nossa vida, de nos fazer nascer de novo da água e do Espírito, libertar a nossa vida, manifestar o seu reino para dentro de nós. Tudo isso para nos conscientizar, trazer sensibilidade na hora que os bichinhos estiverem ali, rondando a nossa vida. Às vezes ronda a tua vida aí. Os bichinhos de Satanás, os agentes do diabo, tentando de todas as maneiras. Ele nunca vai peitar mais você e vai aparecer que nem apareceu com Jesus. Não. Ele não precisa nada disso. Só com aquilo que ele cria, aquilo que ele inspira, que nem é dele, o que se cria, né? Ele ofereceu lá para Jesus o reino todo deste mundo, nem era dele. Mas o ser humano era escravo dele. Entendeu? Então os seres humanos contribuem com ele. Criam o que criam sob o domínio do mal, porque o veneno entrou no ser humano, o mal entrou no ser humano. E hoje tudo que o ser humano aí fora faz, por mais que pareça belo, maravilhoso, tem um fundo mau, tem uma finalidade má, maligna, de influenciar, de tirar o foco de Deus da minha vida, da tua vida, para que toda aquela obra que Deus fez na tua vida, tudo fique no esquecimento. Para que tudo fique, uma coisa isolada, passageira, passou. Agora a modernidade chegou, agora a realidade é outra. Quem é que diz que a realidade é outra? Não, é a mesma realidade. É o mesmo temor, a mesma consideração. A palavra não muda, Deus não muda, o Espírito de Deus não muda. E quando nós erramos, o que é que nós devemos fazer? Nos redimir, nos arrepender, parar de praticar aquilo que erramos diante de Deus. Porque senão fica caracterizado que o veneno entrou dentro de nós. E nós somos candidatos à morte. Não uma morte física, mas uma morte eterna. Deus tenha misericórdia. Tenha o repelente na tua vida, pelo amor de Deus, volta. Volta a te banhar neste repelente. Aleluia. Não somente o teu corpo, mas a tua alma, o teu espírito, o teu entendimento, teus sentimentos, tuas emoções. Aleluia! Seja pautado pelo temor do Senhor, pelo respeito ao que Deus mandou você, nós termos respeito para o nosso bem, colocar limites na nossa vida. Ter Ele como Senhor e ninguém se apoderar de nós de graça, como quer. Mas isso se apodera se nós delegarmos, se nós abrirmos o coração, se nós pararmos de crer, se nós pararmos de ter temor às coisas de Deus. Tão sutilmente, tão naturalmente, tão facilmente pessoas estão sendo vencidos. O mal está entrando. Pessoas que perdem a salvação por causa de um vinho. Já pensou, irmãos? Um vinho que ele defende. E se ele defende é porque a coisa está errada.
Porque a Bíblia fala do vinho, fala da contenda, fala do álcool. Você está entendendo? Isso tanto literal como espiritualmente também. Ah, pastor, mas uma cerveja, né, preta não faz mal, né? Olha, pastor, mas uma mentirinha, o que Deus vai levar em conta? Não é que Deus vai levar em conta. Deus não leva em conta na hora, isolado isso. O problema é que nós abrimos o nosso coração para o mal. E se torna comum isso. E quando a pessoa se defende, ele diz, é só uma mentirinha. Já pronto. Já abriu o coração. Já delegou que uma mentirinha pequenininha entrasse. Entendeu? Isso tornou comum. Tem pessoas que é comum ele andar como ele anda, ele falar o que fala, ele ver o que vê. Pode ver. Ele está apoiado pelo fato de estar numa religião, e por ele falar em línguas até, por ele chorar, por ele dar glória a Deus, por ele sentir até, porque a presença de Deus vem na sua misericórdia, porque nós conhecemos a verdade. Agora, às vezes é ali naquele lugar que nós sentimos, mas quando nós saímos dali, fora, nós ficamos confusos e deslocados, porque a nossa atitude não é de devoção, não é de adoração, não é de respeito, não é de temor. Pessoas que eu vi em determinado lugar, né? Não estou querendo aqui tocar para ninguém, mas uma moça, uma mulher levar, não vou dizer o lugar, né? Mas uma moça levar isso há dias atrás, tempos atrás, ela ir com uma vestimenta, e daqui a pouco, quando foi lá, né, devocionar, ela mudou, foi lá no banheiro e mudou. Você está entendendo? Então, o que é isso? Por que não anda da mesma forma que chegou? Porque se é o cotidiano dela, ela já veio com esse propósito, então deveria ir com a mesma. Por que muda? Porque a coisa não está certa. Tem alguma coisa errada aí. Você está entendendo? A pessoa mudou. Ele não tem que se justificar para o homem, ele não tem que se preocupar com o homem. Se a coisa é certa, se a mente dele, ele diz que é certa durante o dia ou durante a jornada, ele não tem que mudar para uma outra vestimenta, mudar para agradar quem? O homem? Que adianta agradar o quê? O templo? O templo foi feito por mãos de homem, pedreiros fizeram o templo. Os homens adornaram. Não falta nada. Agora a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, que contrariedade é essa que, né, para um ambiente, ele ou ela, né, ele ou ela, tanto faz os seres humanos, né, querem toda a faixa etária, ele anda com a vestimenta, mas daqui a pouco, quando é para Deus, ele anda com outra. O que é isso? Eu já falei para os irmãos, principalmente para as irmãzinhas. Veja aí, você já viu? Qual é o sentido da lascívia? Você já viu, minha irmã? Já viu? Já se aprofundou aí? Nem precisa nem se aprofundar, vai lá. Coloca aí e veja, né? O que ela causa, o estrago que ela causa. Que a Bíblia Sagrada diz que se um homem olhar para uma mulher e desejar, ele já cometeu o adultério. E se o homem cometeu, ela é uma adúltera também. Você está entendendo? Não vou me aprofundar nisso aqui porque, né, mas é um conselho. É o conselho da palavra. E os homens também têm as suas mazelas, os seus macetes satânicos para tentar atrair. Não é uma coisa normal, ele não vive no normal. Ele muda certas coisas com uma pitada de maldade, de malícia. Tem homens que sim, que se projetam para atrair, né, para mostrar a sua sensualidade. Deus está vendo. E ele se deturpa, por quê? Porque ele prefere mais agradar ao homem, né, aos seres humanos, do que propriamente a Deus. Quando nós nascemos de Deus, né, como disse Paulo, nós nascemos para agradar a Deus, e não aos homens e nem a nós. Nós devemos aborrecer a nós.
Alguém diz, pelo que o pastor fala, ninguém vai entrar lá porque temos que tomar o caminho apertado. E eu acho que nem ele entra. Olha aqui, eu quero dizer uma coisa, que eu devo me aborrecer. Aborrecer o meu ego, aborrecer a minha carne. Eu devo ir contra ela. Eu devo. E todos os dias, porque nos confrontamos com situações. Entendeu? Que a carne quer tomar conta. Que o ego nosso quer tomar conta, que nós queremos ter razão. Né? Às vezes lá no trânsito, por exemplo, né? Quantos que brigam, que todos querem ter razão. Ele está errado, mas ele quer ter razão. Ele quer botar o outro lá no tribunal, ele quer entrar contra o outro, ele quer mentir. Por quê? Por causa do ego. Não reconhece, não diz, eu sou culpado. Ninguém quer ter a culpa. Aí numa briga, se mete lá, bate boca, né? Às vezes até não tem culpa. E bate boca. Você está entendendo? E perde a paz. E aí vai. E uma série de coisas assim que se a gente, irmãos, nós não parar para trazer essa paz, intensificar essa paz que Jesus dá, que o mundo não dá, que o sistema não dá, nós vamos se acabar. Nós vamos se destruir. Está na hora de nós descansarmos no Senhor. Está na hora de nós provarmos o poder da palavra. O único que pode nos fazer descansar é o Senhor. Ele diz, provai o meu jugo, que é leve. E encontrareis descanso para as vossas almas. Nós não estamos permitindo que esse descanso, a nossa alma, venha a sentir pela parte dele. Nós estamos brigando por aí afora, brigando conosco mesmo, brigando no mundo espiritual, nós estamos se preocupando, nós estamos pensando no dia de amanhã, isso é tudo briga, isso é tudo contenda, que isso tudo é vinho, isso é embriaguez, isso é loucura. É loucura! Nós estamos resistindo o reino de Deus e abrindo o nosso coração, a nossa vida para esse sistema, para esse mundo. Nós estamos invertendo os valores. Pode ver. Por que no tempo passado? Não é porque não era tanta modernidade. É que o povo era mais dominado pelo Espírito. O povo dava mais liberdade. Não é questão de falar em língua, não é questão de pular, aquele avivamento de choro que é bom, mas não é isso. Eu estou dizendo da liberdade, né? Às vezes, lá dentro de si. Ele não se preocupava tanto com a vida, ele em tudo dava graça, ele em tudo, a simplicidade tomava conta dele, né? Se ele tinha ou não tinha, como disse Paulo, ele em tudo dava graça, ele tinha um domínio na sua vida, a igreja tinha um domínio na sua vida. Olha, se tinha para adorar, se lá tinha um candelabro no meio da igreja, se tinha luzes de LED e tal, se tinha internet lá para transmitir, nem tinha, irmão, nem se preocupava, nem passava pela cabeça. Não atraía o próprio homem de Deus, o pastor nem trazia isso para dentro da igreja, porque quando o homem traz é o luxo que ele tem, é a vaidade que ele tem, ele se preocupa com os outros. Ora, a preocupação de um pastor é com a alma, não é com a aparência, não é com o status, não é com o templo, pelo amor de Deus. Que inversão de valores é essa? E nós estamos nessa inversão de valores. Pessoas que se for para adorar, entrar lá numa casinha de barro, como eu entrei, né? Ou chão batido para adorar, ou para cultuar, não quer. Pregadores aí, se for lá, né? Que belos pregadores, né? Se for num lugar assim, lá no interiorzinho, né? Interior que é uma bênção, né? Não vão. E às vezes tem uma agenda ali, foi convidado e tal, mas de repente surge uma agenda maior, uma igreja grande, ele abandona aquela agenda lá e vai para a igreja grande. Que coisa, né? Para ver o ser humano, o que entra dentro do ser humano, são valores transitórios, passageiros. Às vezes até Deus tinha alguma coisa para ele lá no interior, uma revelação grande, um arrebatamento, uma revelação tremenda para a vida dele, e ele perdeu a bênção, porque o coração dele foi
para o que ele acha mais vantajoso. Foi isso que o diabo fez para Jesus. Olha, tudo isso eu te darei. Se tu entrares no meu comando, no meu raciocínio, né? Se tu entrares pelo mundo da matéria, pronto. Jesus certamente, se entrasse, acabou. E não haveria redimissão para nós. Como nós temos que tomar uma atitude nós, porque as gerações que vêm também repercutirão neles. A nossa modus vivendi hoje, pode ver. O que estamos vivendo hoje, esse liberalismo desenfreado, foram atitudes de mulheres que não repassaram ou não abandonaram o temor. E as gerações que vêm é enfraquecida, porque não conhecem ao Deus que os nossos antepassados trouxeram até nós. A manifestação, o poder, a transição, muitos foram fiéis, mas chegou um momento que alguém foi infiel. E esses vão pagar um preço dessa geração de infiéis que pararam de temer, que pararam de pregar a verdade, que pararam de viver a verdade. Daqui por diante, muitos vão pagar um preço, muitos líderes. Porque eles tomaram o raciocínio daquele primeiro que se liberou, que se apostatou. Tomou o caminho dos apóstatas. A igreja era boa, a denominação era boa até condizente com a verdade, mas eles entraram nos modismos, nas vaidades, nas transitoriedades dessa gente, e agora vão pagar um preço muito caro. Porém, tem muitos que não abrem mão da dracma, uma vez que entenderam a limpeza a ser processada para a subsistência e para a permanência da dracma, realmente polindo, realmente tendo alcance, realmente não deixando que a sujeira se apegue. A dracma nada mais é do que a nossa salvação. Ele subsiste, permanece, valoriza, e tem aqueles que, como a mulher, ainda sentem falta, ainda tem um temor dentro. Deus ainda fala, ainda consegue falar no seu interior, e ele se arrepende, e ele reconhece, e ele volta. Aleluia! Os próprios sinais, o que está acontecendo, mexe o coração dele, mas não mexe com todos. Redime o coração dele, mas não redime todos. Tudo que está acontecendo era para nós estar mais de joelho, era para nós temer mais, era para nós sermos santos mais, como diz a Bíblia. As nossas atitudes deveriam ser atitudes do reino, atitudes para gerar poder, para gerar unção, para gerar mais graça, para gerar, aleluia, mais atitudes de poder concernente o que está havendo nesse mundo que está apodrecendo. O apodrecimento está avançando e os sais, estão se tornando insípidos. Era para eles salgar. As luzes estão se apagando. Mas a Bíblia diz: aquele que perseverar até o final será salvo. Sairá como fiel. Foi fiel em tudo. Foi fiel até na sua vida. O mundo não vai acusar essas pessoas. O diabo não acusará, o mundo não acusará, as pessoas não acusarão. Olharão, não, ele teve uma vida irrepreensível, ela teve uma vida cuidadosa. Só que, como diz o ditado, uma andorinha não faz verão. Uma pessoa só, mas ele fez a sua parte. A igreja do Senhor não é denominacional, mas é o corpo, é a pessoa onde o Espírito de Deus habita. Aleluia. Deus nos ajude, tenha misericórdia. Eu olho a hora já avançou, mas fica aí esse conselho, fica essa palavra. Cuidados com os mosquitinhos. Cuidado, pode nos levar a óbito, a morte espiritual. E se literalmente também houver descuido, pode arrebatar para a eternidade também a morte literal, a morte carnal. Aleluia. Não vamos brincar, meus irmãos. Não vamos brincar, não. Não vamos desconsiderar
as sutilezas do inimigo, que não vem arrancando tudo, destruindo tudo, não vem peitando nós, não vem mostrando como ele é na sua maldade. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se transfigura como um anjo de luz. Uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa até então, que se nós não tivermos o discernimento, nós trazemos até para dentro de casa, para o nosso coração, essa pessoa chamada Lúcifer, o diabo. Deus tenha misericórdia. Nós temos que procurar discernimento, procurar sabedoria, procurar entendimento, para que a nossa vida seja livre interior, livre, aonde os rios de água viva corram no nosso interior, livre. Deus tenha misericórdia da minha alma, Jesus.